Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho. Hoje em dia, quem está assim inteirado em debates, antigamente não se discutia muito isso. Nós, os crentes, né, em geral, independente de denominação, todo mundo esperava a volta de Jesus a qualquer momento, né? É assim que eu creio. Fui ensinado assim e vejo isso nas escrituras limpidamente, né? E eu gostaria de trazer uns trechos do livro de Enoque, diferenciando os termos santos, eleitos, justos, né? E antes de mais nada, eu vou pegar um versículo, justamente o versículo de Judas. Judas, acho que é o livro mais curto da Bíblia, né? Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não conhece esse livro de Judas. Uns confundem com o Judas traidor de Jesus, né? Mas esse não, esse é o Judas irmão de Jesus, né? E é justamente a epístola que traz uma citação literal de um trecho do livro de Enoque, que deixa muita gente nervosa, inclusive, né? E é uma profecia muito bonita, muito assim, enfática, né? Os versículos 14 e 15, que na verdade Judas extraiu do livro de Enoque, que consta, né, no livro de Enoque como sendo o capítulo 1, versículo 9. Então eu vou ler a epístola de Judas. Versículo 14. Também para eles, né, profetizou Enoque, profetizou contra os pecadores, né, o sétimo patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que com ímpios pecadores proferiram contra ele, o Senhor. Então você repare, não, ele aqui fala assim, que ele veio, umas traduções virá com seus santos. Alguns textos traz miríades, milhares, né? E eu vou ler aqui no livro de Enoque. Eu já li algumas vezes, mas é sempre bom ler outra vez, né? No capítulo 1, versículo 9 do livro de Enoque. Antes, eu vou começar aqui eu ia passar uma parte importante que eu considero. No versículo 1, no capítulo 1 do livro de Enoque. A bênção de Enoque, com a qual ele abençoou os eleitos e os justos que estarão presentes no dia da tribulação, no tempo da remoção de todos os ímpios. Preste bem atenção, né? A bênção de Enoque, com a qual ele abençoou os eleitos e os justos que estarão presentes no dia da tribulação. Repare bem, no dia da tribulação. E no versículo 9 ele prediz a vinda, né, do Senhor para executar juízo. Eis que ele chegará com 10 milhões de santos para executar juízo sobre todos. Ele destruirá os ímpios e censurará toda a carne por conta de tudo que eles têm feito, que os pecadores e os ímpios cometeram contra ele. Então vocês reparam, né, que ele virá. Aqui nessa tradução fala 10 milhões, mas na verdade é um número incontável, né? E ele fala assim, que chegará com seus santos. Não fala anjo. O livro de Enoque, ele é muito assim, quando é anjo, é anjo. Quando é eleitos, justos, ímpios, né? Então ele não fala anjos aqui. E repare bem, né? Nessa questão os assim chamados pré-tribulacionistas, da qual eu faço parte, e eles creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
E aqui vocês veem que o Enoque, ele pontua bem, né? Ele abençoa os eleitos que estarão no dia da tribulação, né? E outra coisa interessante aqui no livro de Enoque, que ele fala assim, né? No versículo 8 ele fala assim: para todos os justos ele trará grande paz, e ele preservará os eleitos, e a bondade estará sobre eles. Todos eles pertencerão a Deus e prosperarão e serão abençoados. Mas tem uma parte aqui que ele fala assim, no versículo 2: eu olho não para essa geração, mas para uma distante que está vindo, e falo acerca dos eleitos e do que a eles diz respeito. Presta bem atenção. Eu falo acerca dos eleitos, né? Dos eleitos. Muitos, claro, não vão concordar, mas na minha ponto de vista, que eu percebo claramente nas Escrituras, o povo eleito seriam os judeus, que vão sofrer, infelizmente, muito na tribulação, que a Bíblia traz como grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. E no caso do livro de Enoque, ele simplesmente fala assim, tanto é que ele abençoa os eleitos e os justos que estarão presentes na grande tribulação. Na minha visão, é como se ele tivesse assim, desejando assim, tipo assim, força, aguentem, tipo assim, suportem, né? Porque o povo judeu sofrerá muito na mão do anticristo. Aí eu vou ler aqui no capítulo 51, ele fala assim, né? Nesses dias, o Sheol devolverá tudo o que ele recebeu, e o inferno devolverá tudo o que ele deve. E ele escolherá os justos e os santos dentre os levantados da morte. Aqui já está os santos. Eu vejo claramente como das duas classes, né? Justos e santos. Os santos aqui eu vejo claramente como igreja. Dentre os levantados da morte. Aqui está falando da ressurreição. Pois o dia quando eles serão selecionados e salvos tem chegado. Nesses dias, o eleito se assentará no meu trono, e do conhecimento da sua boca sairão todos os segredos da sabedoria, pois o Senhor dos Espíritos os tem dado a ele e o glorificado. Nesses dias as montanhas dançarão como carneiros, e as colinas saltarão como cabritos saciados com leite, e as faces de todos os anjos do céu brilharão com alegria. Veja, falou de santos, justos, e agora de anjos. E as faces de todos os anjos no céu brilharão com alegria, porque nesse dia o eleito tem surgido. E a terra se alegrará, e os justos a habitarão. Outra coisa interessante, os justos a habitarão, e os eleitos caminharão sobre ela. Percebam, os justos, os eleitos, habitarão a terra, né? Caminharão sobre a terra. Vou continuar aqui. Depois desses dias, 52, capítulo 52. Depois desses dias, no mesmo lugar onde eu tive todas as visões secretas, tendo sido levado em um carro de vento e conduzido para o oeste, ali meus olhos viram todas as coisas secretas do céu e as coisas futuras. Havia ali uma montanha de ferro, uma montanha de cobre, uma montanha de prata. Esse trecho aqui eu vou ler, não se refere aos eleitos, mas eu vou falar uma coisa que me chamou a atenção no final. E havia ali uma montanha de ferro, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal colorido e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que estava indo comigo, dizendo, o que são essas coisas que eu tenho visto em segredo?
E ele me disse, todas essas coisas que tu tens visto acontecem pela autoridade do seu Messias, a fim de que ele possa dar ordens e ser louvado sobre a terra. Então esse anjo da paz me respondeu dizendo, espera um pouco, e todas as coisas secretas que cercam o Senhor dos Espíritos a ti serão reveladas. Quanto a essas montanhas que tu tens visto com teus próprios olhos, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata e a montanha de ouro, a montanha de metal colorido e a montanha de chumbo, na presença do eleito, todas elas se tornarão como favo de mel que derrete diante do fogo. Como a água que jorra do cume dessas montanhas e se torna débil sob seus pés. Acontecerá nesses dias que ninguém será salvo pelo ouro ou pela prata, e ninguém escapará. Não haverá ferro para a guerra, e ninguém que use um peitoral. Nem o bronze, nem o estanho terão proveito ou valor, e não haverá necessidade de um líder. Agora tem um versículo interessante, muito interessante. Todas essas substâncias serão removidas e destruídas da superfície da terra, quando o eleito aparecer perante o Senhor dos Espíritos. Eu achei interessante ler essa passagem, que veja que diz que todas as substâncias, né, que possam ser possa ser fabricado, qualquer tipo de arma será retirado da terra. Eu achei muito interessante essa parte. Então vamos aqui ao capítulo 56. 56. É o versículo 5. Nesses dias, os anjos se reunirão e se lançarão a si mesmos contra o leste, sobre os partos e os medos. Eles agitarão os reis, de modo que um espírito de inquietação virá sobre eles, e os removerá de seus tronos, e eles saltarão de seus leitos como leões e como hienas famintos entre os seus próprios rebanhos. E eles subirão e pisarão sobre a terra dos meus eleitos, no caso Israel. E a terra dos meus eleitos estará diante deles como uma eira ou uma estrada. Mas a cidade dos meus justos se tornará um obstáculo para os seus cavalos, e eles começarão a lutar entre si, e pelas suas próprias mãos direitas eles prevalecerão contra si mesmos. Um homem não reconhecerá seu irmão, nem um filho a sua mãe, até que haja um grande número de cadáveres entre eles. Sua punição será em vão. Nesses dias o Sheol abrirá a sua boca, e eles serão tragados por ele e perecerão. Assim, o Sheol tragará os pecadores na presença dos eleitos. Aqui se assemelha muito com Ezequiel, né? Gog e Magog. E aconteceu depois disso que eu tive uma outra visão, e uma série de cavalos, e aconteceu depois disso que eu tive outra visão, de uma série de carros carregados com pessoas, e eles foram avançando pelos ares e vindo do leste e do oeste até o meio-dia. E o som de seus carros era intenso. E quando esse tumulto aconteceu, os santos no céu tomaram conhecimento disso, e os pilares da terra foram abalados desde as suas fundações, e o som daquilo podia ser ouvido da extremidade do céu até a extremidade da terra, em 1 hora. Então todos cairão e adorarão o Senhor dos Espíritos. Aqui termina a segunda parábola. Então vocês percebem aqui que o som desses carros, quando esse tumulto aconteceu, os santos no céu tomaram conhecimento. E eu comecei, 58, e eu comecei a falar outra parábola sobre os justos e os eleitos. Benditos sois vós, justos e eleitos, pois glorioso é o vosso quinhão. Os justos estarão na luz do sol, e os eleitos na luz da vida eterna, que não tem fim. E os dias de vida dos santos
não poderão ser numerados. Eles buscarão a luz e acharão justiça com o Senhor dos Espíritos. Paz seja para os justos na paz do Senhor eterno. Depois disso, será dito aos santos no céu que eles escrutinariam os mistérios de justiça, o dom da fé, pois o sol tem brilhado sobre a terra e a escuridão terminou. Haverá uma luz que não tem fim, e eles não terão mais que contar os dias, pois já a escuridão foi destruída. A luz será permanente diante do Senhor dos Espíritos, e a luz da retidão permanecerá firme para sempre e sempre diante do Senhor dos Espíritos. Então, note bem, né, que os justos os eleitos habitarão a terra, andarão pela terra, né? E os santos, em várias passagens fala os santos no céu. Quando ele quer falar santo, não são anjos. Quando é anjo, ele fala anjo realmente, na literatura enóquica, né? Então, esse aqui é mais para jogar um pouco de lenha na fogueira, nessa discussão dos pré-tribulacionistas. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio na volta de Jesus para arrebatar a igreja antes da grande tribulação. O povo judeu espera o Messias, e eles verão o Messias, né, quando eles estiverem cercados, né, pelas nações, conforme aqui fala, Ezequiel fala, e eles todos se converterão, porque não tem como, eles verão o Messias vindo como, no caso virá como julgador, né, para trazer juízo, conforme na Epístola de Judas 14:15, que é uma citação do trecho do livro de Enoque, que foi lido aqui no capítulo 1, verso 9. Então, pessoal, espero que tenha sido interessante essas leituras. Tem mais trechos, né? Mas, por enquanto, fica um vídeo curtinho. Depois, com o tempo, eu vou mostrar depois alguns trechos desse livro, a imagem da vida após morte, né? A história do homem rico e Lázaro, né? Em Lucas, né? Evangelho de Lucas. A autora é Otileptu. A literatura primitiva de Enoque, né? Publicada pela Abril. Os dois publicados pela Abril, esse também. Por Gabriele Boccaccini e John J. Collins. E também tem um livro aqui, são as 10 semanas, né? As 10 semanas do Apocalipse de Enoque e os problemas em aberto na pesquisa da apocalíptica. Ferdinand Dexiger, também da editora Abril, aqui não fala, editora Abril. E tem um aqui também, publicado pela Abril também, Kelly Comblandt Baut, um estudo da geografia de 1 Enoque, 17 a 19. E ninguém viu o que eu tenho visto. Um estudo mesmo muito interessante. Depois eu vou trazendo assim trechinhos desses livros, né? São interessantes. Então, resumindo, né? Recapitulando, o que eu trouxe aqui, né? Uma lenha na fogueira dessa discussão, que não interfere na salvação, não é plausível que essa discussão, né, entre os teólogos sobre se Jesus arrebata a igreja antes ou depois da grande tribulação. Eu não tenho a menor dúvida, né, que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Eu faço a diferença entre o povo judeu, o povo eleito, e a igreja, né? A igreja, ela
eu vejo Enoque citando a igreja como os santos, né? E a Epístola de Judas, esse que ele vem com miríades de seus santos, né? Para executar juízo. Então ele vem para executar juízo, não veio para arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja ele vem antes, né? A vinda de Jesus seria em duas fases. Muito mais, assim, para mim está claro nas Escrituras, né? Não há a menor dúvida sobre isso. Que as pessoas, infelizmente, eu falo muito isso, as pessoas, elas não estudam um pouco o Antigo Testamento, infelizmente. E Deus tem promessas para cumprir com o povo judeu e Ele vai cumprir, ele não vai ficar em branco as promessas dele, né? E as pessoas não leem o Antigo Testamento. Infelizmente, tem muita falta de cultura nesse ponto, né? E tem muita vaidade nas discussões também. Por exemplo, né? Se a igreja for passar no meu tempo de escola dominical, nós fomos criados assim, ensinados que Jesus vem antes da grande tribulação, mas acima de tudo, ele vem a qualquer momento e pode ser antes ou depois. Nós somos sempre preparados, ele pode vir a qualquer momento e a gente pode também passar pela grande tribulação. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas de tudo que eu já estudei na Bíblia, para mim não tem a mínima dúvida que o arrebatamento da igreja ocorre antes da grande tribulação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, ficamos por aqui. Depois eu vou tentar fazer um vídeo melhor sobre o arrebatamento da igreja, usando o livro de Enoque como apoio para a tese, né, pré-tribulacionista. Porque antigamente não se falava muito desses termos, né, pré-tribulacionista, meso, pós. E hoje em dia quase que há uma guerra santa, né, nesse assunto. Então, pessoal, ficamos por aqui então. Depois eu vou tentar fazer um estudo melhor sobre esse tema. Até mais.